Mesma coisa somos nós. Apesar de sermos um número pequeno em consideração ao mundo, mas maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. Apesar do mundo ser grande, ser forte, ter tudo mais, mas é limitado. Agora, nosso Deus não. Nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Tem muitas histórias a respeito de Eliseu, mas estas são as que eu separei para conversar para vocês. E agora eu quero chegar onde eu quero tratar e quero conversar a respeito do assunto que nos interessa nesta noite. É aqui que eu quero que você preste atenção. 2 Reis, capítulo 13. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Todos encontraram? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. A situação de Eliseu, apesar de ser um homem de Deus, apesar de ter feito maravilhas, mas ele adoeceu para morrer. Com isso, eu quero dizer para você, com isso eu quero que a gente entenda, que assim como aconteceu com Eliseu, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Não é porque nós somos crentes, filhos de Deus, que nós estamos imunes de passar por uma enfermidade, de passar por um problema, de passar por uma dificuldade. Não, nós estamos sujeitos. E quando a gente estiver aqui, choveu, vai cair água sobre todos, sem exceção. Aparentemente, não era para isso ter acontecido com esse homem. A crise, o caso, o problema era tão sério que o rei chegou a chorar quando foi visitá-lo. E na ocasião que o rei foi visitá-lo, Eliseu ainda profetiza pela última vez para aquele rei, lhe dando a direção que Deus havia determinado para aquele rei. Quem está consciente da sua função, do seu papel, da sua missão aqui na terra, sabe que um dia sua história aqui vai terminar. Assim como terminou de todos que passaram, também a nossa um dia vai terminar. Como? Aí é que está, ninguém sabe como é que será. E nem quando será. Sabemos que estamos nesse caminho. Às vezes se parte cedo, às vezes se parte tarde, mas tem que partir, não tem como ficar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Existem alguns segmentos que dizem que crente não adoece, que crente não passa por dificuldade, que crente não é para ter problema, que crente é para ser isso, para ser aquilo. Meu irmão, isso não é verdade. Jesus, antes de partir, ele deixou escrito, João 16, 33. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. O mundo tem sua força, tem seu poder, mas Jesus deixou já de aviso para os seus, para nós. Olha, no mundo vocês vão ter problemas, no mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês têm bom ânimo, porque a história de vocês não termina aqui. A história de vocês continua, amém? Por favor, conjunto Shekinah. O que foi que vocês cantaram aqui logo no início? João viu a tristeza dos crentes, João viu a derrota dos crentes. Foi isso que João cantou? Foi isso que vocês cantaram? O que é que vocês cantaram? João viu a nova Jerusalém, João viu a cidade santa, João viu a nossa vitória. Mas ainda não aconteceu, ainda não se concretizou, ainda não chegou essa hora. Nós estamos andando por fé. Fé é certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não aconteceram, mas vai acontecer. Amém? Então preste atenção, seja crente maduro, não seja crente levado por qualquer tipo de doutrina. Por quê? Paulo, Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos não são melhores do que nós, no sentido de
ser melhor. Não, eles tiveram uma missão maior do que a nossa. Mas como é que eles partiram? Apedrejados, decapitados, presos, considerado, como disse o apóstolo Paulo, lixo para o mundo. Nossos irmãos antepassados, como é que eles viveram? Como é que eles passaram? A história da igreja não é uma história de vitória aqui. Aparentemente, é uma história de derrota aqui, mas de derrota em relação ao mundo. Mas o Senhor deixou bem claro: bem-aventurados aqueles que desde já dormem no Senhor. Cessou a sua obra, cessou o seu sofrimento, cessou tudo, amém? E agora vai só esperar o dia de ver a cidade santa que João viu, de estar na cidade santa que João viu. O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus 5,45, o sol vem para todos. Olha o que aqui diz, João 5,45, eu vou pedir que coloque na tela. Para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Enquanto a gente estiver aqui, não tem tanta diferença aparentemente. Se a gente pegar 100 crentes e misturar com 100 pessoas que não são crentes, e vesti-las com as mesmas roupas, e fazer por onde seus cabelos sejam iguais, fazer por onde toda a aparência seja igual, e a gente misturar eles e dizer: agora quem aqui é salvo? Para quem está de fora, ninguém sabe, não tem como saber, para quem está de fora. Porém, Deus nos selou, não exteriormente, Deus nos selou interiormente. Está escrito: Deus conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vi esta semana, acho que vocês devem ter visto, e deve ser antigo, mas eu vi esta semana um jovem dando um testemunho, ele dizendo que ele era viciado nas drogas, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele tentava usar aquelas drogas e ele dizia: Jesus está do meu lado, não posso, Jesus está do meu lado. E ele queria às vezes fazer certas coisas, ele dizia: Jesus está do meu lado, Jesus está do meu lado. E ele queria fazer certas coisas e ele dizia: não posso, Jesus está do meu lado. Onde é que Jesus está conosco? Aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele sabe que Jesus está com ele de manhã, de tarde, de noite, em todos os momentos da sua vida. Pode até parecer que em alguns momentos o Senhor nos deixou, pode até parecer, mas Ele não nos deixou e não nos deixará. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei se você sabe, mas deveria saber, e espero que saiba. Efésios 1,13, Paulo diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, no versículo 14, é o penhor da nossa herança, até o dia do resgate. Amém? Mas não é porque a gente agora tem o Espírito, que agora a gente está protegido dos males que acontecem no mundo. Não. Tudo pode acontecer com todos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, o grande sábio Salomão deixou escrito uma grande verdade que a gente não pode esquecer. Eclesiastes 9, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto aos que sacrificam como aos que não sacrificam, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo sucede a todos. É por isso que Eliseu morreu de enfermidade terrível. É por isso que todos que tiveram a oportunidade passaram por aqui, e sua história no final não é muito bonita, não é muito agradável, mas a sua história não é o fim dela aqui, termina aqui, mas continua com o Senhor. Amém? Olha, meus amados, nossa esperança é como disse João, é como vocês disseram no louvor, Filipenses 3, 20 e 21. Nossa pátria está nos céus. Aleluia! Nossa pátria está nos céus. Repita comigo:
Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, quem? O Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nossa pátria está onde? Nos céus. O que é que nós estamos aguardando? Jesus. Mas estamos aguardando Ele para quê? Para quê? Para quê? Observe aí o segredo da história, versículo 21. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Haverá o dia que Eliseu vai ressuscitar com um corpo glorificado. Haverá um dia que nós também, se estivermos mortos, seremos ressuscitados. Haverá um dia, se estivermos vivos, seremos transformados com um corpo glorificado para o louvor e para a glória do Senhor. Um corpo indestrutível para poder ver, para poder entrar na cidade santa. Nessa cidade santa, Tiago diz, não entrará nada contaminado, nada, não vai entrar nada contaminado, só vai entrar aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus.